mais um vídeo do canal Rubricas da Moca, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu hoje venho responder a um vídeo vosso só sobre questões sobre ter saído de casa dos meus pais. Eu tinha-vos perguntado no Facebook e no Instagram quais eram as perguntas, as vossas curiosidades que vocês queriam ver respondidas e por isso eu selecionei algumas para responder. Hoje eu vou responder a perguntas que têm a ver sobre o antes de ter mudado de casa e no outro dia, no outro vídeo, eu irei responder às perguntas sobre o após ter mudado de casa. Porque eu achei interessante, eu pensava que vocês iam só perguntar coisas sobre o após, mas como também me perguntaram sobre o antes, eu resolvi então fazer assim e dividir um bocadinho as águas. No antes eu vou responder sozinha e no vídeo das perguntas do depois de viver noutra casa, de viver sem os pais, eu vou responder com o João, porque como vocês sabem, eu vim viver com o João, não vim viver sozinha e portanto assim ele também pode ajudar, também pode acrescentar alguma coisa e eu sei que vocês gostam de ver vídeos com ele, portanto eu sei que vocês vão gostar da ideia. Então, vou aqui ver algumas perguntas do Instagram. Para quem não sabe e para quem ainda não me segue, Rubricas da Mocas lá no Instagram, ok? Portanto, toca a pesquisar e a seguir. E vamos então ver o que é que vocês me andaram a perguntar. Então, para começar temos aqui a pergunta da Liz Graham. Ela diz assim: olá Mónica, foi difícil fazer os teus pais perceberem que já não eras a menininha deles que precisa de constante proteção e como foi explicar que ias morar com um novo namorado? A procura de casa foi difícil? Beijinhos grandes para ti e para o João. Beijinhos, querida. Então é assim, primeiro que tudo, como é que foi para eles perceberem que eu já não era a menininha deles e que não precisava de uma proteção constante? Bom, então é assim, eu sempre fui independente e os meus pais sempre me deixaram ser, ou eu sempre impus um bocadinho sê-lo, porque eu não gosto muito de depender de outras pessoas, gosto de conseguir fazer as minhas coisas sozinha. É claro que nós vivemos em sociedade, o ser humano é um ser que gosta de conhecer os outros, gosta de falar, não sei o quê, e precisa disso tudo também, é um ser social e portanto precisa disso, depende sempre um bocadinho dos outros, mas eu tento ao máximo não depender de mais ninguém a não ser de mim, porque às vezes acontece que nós temos de fazer as nossas coisas sozinhas e depois não dá jeito, não é? Então, como eu sempre fui assim muito independente, nunca lhes dei aso a protegerem tanto, eles estão sempre no background a ajudar-me e a proteger-me, mas não estão constantemente a fazê-lo. Não sei se me entendo, se me faço entender, mas por exemplo, eles não são daqueles pais que me ligam toda a hora, ou se eu vou sair se estão sempre preocupados, se eu fosse sair à noite que não dormiam, sabem? Então, eu acho que eles não sentiam essa coisa de tanta proteção assim. Depois, e como foi explicar que ias morar com um novo namorado? Bom, foi super fácil porque nessa altura os meus pais já conheciam o João já lá ia à casa várias vezes, ele às vezes também lá ficava a dormir comigo. Acho que eles até já tinham percebido que isso mais tarde ou mais cedo ia acontecer, pelo menos a minha mãe disse que sim, só que pensava que era um bocadinho mais tarde e portanto eu acho que não foi assim nada difícil, acho que eles perceberam. A minha mãe foi um bocadinho mais difícil, lá está, pronto, a minha mãe é sempre um bocadinho mais difícil dela entender as coisas, mas ela depois percebeu bem, nem sequer disse que não, ela disse para nós pensarmos nos gastos que íamos ter e por aí fora. Ela ainda pergunta se a procura de casa foi difícil. Por acaso não foi muito difícil, eu acho que nós andámos à procura de casa cerca de uma semana, 2 semanas, e depois a última casa que nós fomos ver foi esta e foi com ela que nós ficámos. Assim que nós a vimos, nós soubemos a localização, eu já conheço bastante bem a zona é muito bem centralizada, tem transportes, tem tudo. E portanto, quando nós vimos a casa, nós pensávamos mesmo que é esta e foi muito fácil. Nós já tínhamos ido ver para outros sítios em que as casas eram maiores, eram mais novas, estavam em melhores condições e eram mais ou menos o mesmo preço, só que era muito longe de Lisboa, tínhamos de apanhar muitos transportes, o passe era muito mais caro do que se fosse o metro e o autocarro e portanto achámos que preferíamos uma coisa mais pequena para agora, mas que fosse mais centralizada e que não tivéssemos gastado tanto dinheiro, seja em gasóleo, seja em passes. E por isso ficámos aqui. Tem aqui uma pergunta da Raquel Machado que ela diz que tem muitas curiosidades. Eu só vou responder a uma porque é a única pergunta que ela faz do antes. Ela pergunta: quando foste morar com o João, os teus pais não perguntaram porque não casaram primeiro? A minha mãe perguntou-me porque é que nós não casámos, ou melhor, porque é que nós não casávamos primeiro, mas a minha mãe sabe que eu não sou católica e nem praticante, nem sem ser praticante, é uma coisa que eu acho que por acaso nunca tinha dito aqui, mas eu não sou católica e portanto eu não acredito que seja um papel ou uma cerimónia que vai fazer com que o nosso amor dure mais ou dure menos. Acho que isso não faz sentido nenhum para mim, ok?
Eu consigo compreender quem acha que isso faz sentido, que isso tem de ser assim, que primeiro tem de se casar, depois morar, depois ter filhos e blá blá blá. Para mim isso não faz sentido. Eu acho que prefiro gastar o dinheiro do casamento em ter uma casa e estar logo com a pessoa que eu amo e com quem eu quero partilhar todos os momentos da minha vida, e depois sim, se um dia mais tarde nos apetecer, se um dia mais tarde acharmos que realmente era preciso, então casarmos. A verdade é que quem deu a ideia de casarmos foi até a minha mãe, e pronto, e depois o João é que se lembrou de me pedir em casamento. Foi assim mais por essa conversa da minha mãe, eu acho que fez com que ele se embrenhasse todo na cena do casamento, e então pediu-me em casamento. Está aqui uma pergunta da Inês Miranda, 29, que ela pergunta assim: olá, a minha pergunta é, preferias atender uma chamada do futuro ou do passado? Na verdade, eu não queria atender uma chamada do passado, porque como se diz, o passado já ficou para trás, já não interessa, já não há nada a fazer, já não podemos mudar, portanto, não interessa. Depois do futuro, se for alguém a ligar-me e a fazer um spoiler, eu também não gostava nada, porque eu não gosto de spoilers. Então eu preferia receber uma chamada do presente, se puder ser, eu preferia. Agora vamos às perguntas do Facebook, e tenho já aqui uma boa questão, que é da Catarina Couto Soeiro. Ela pergunta assim: porquê é que tomaste a decisão de viver sem os teus pais? Manda beijinho. Beijinho, Catarina. Então é assim, esta decisão é muito fácil. Eu já queria viver sozinha há muito tempo, eu quando era pequena, por acaso é engraçado. Agora vieram para cá os meus primos da Suíça, mais a minha tia, e é muito engraçado ver que a minha prima Inês também anda a dizer que aos 18 anos vai viver sozinha. Era exatamente o que me acontecia a mim, eu estava sempre a dizer aos 18 anos eu vou viver sozinha. Mal eu faço 18 anos, já sou maior de idade, já posso viver sozinha. Ou vou viver sozinha ou vou viver com uma amiga minha, mas eu vou sair de casa dos meus pais, não sei o quê, não. E a verdade é que eu saí de casa dos meus pais com 25 anos. Foi assim, vá, uns 7 anos para conseguir organizar as coisas e também para achar a pessoa que realmente seria. Deixem-me só escrever. I'm back again. Então, o que é que eu estava a dizer? Já sei, estava a dizer que é muito engraçado por causa da minha prima agora estar na mesma fase que eu, nem naquela fase do armário, basicamente, que eu acho que quase todos nós temos. Eu tive essa fase e, portanto, eu sempre quis ir viver sozinha, sempre tive aquela expectativa de como é que seria chegar a casa, estar tudo como eu quero, poder decorar à maneira que eu quero, poder comer quando quero, quando bem me apetece, ouvir música aos altos berros se me apetecer, ter os animais que eu queria, se bem que eu gostava muito mais de ter mais animais do que tenho, mas por enquanto ainda não é possível. Mas então eu sempre tive esse desejo, sabem, essa ansiedade de como é que tudo se iria transformar, como é que iria ser tudo, como é que eu ia sentir isso tudo. E portanto esta decisão já era uma decisão que eu tinha desde há muito tempo, não é, uma expectativa, e portanto assim que eu conheci o João, assim que nós nos começámos a dar muito bem, ele disse que quando nós pudéssemos viver juntos, se eu queria ir viver com ele, quando nós tivéssemos essa possibilidade, se eu diria que sim. E ele disse-me isto, eu acho que nós estávamos a namorar há um mês, ou nem isso, portanto foi muito cedo, e eu disse logo que sim, e desde aí, a partir que ele me perguntou isso, eu fiquei sempre naquela: quando é que eu faço as malas e nos mudamos para irmos viver juntos? Por isso, foi assim uma decisão repentina, mas era algo que eu já tinha na minha cabeça, porque eu queria muito viver numa casa minha, ter tudo como eu quero, como eu gosto, fazer as coisas, e portanto foi uma decisão repentina daquela situação toda, não é? Do que aconteceu, da minha relação com o João e tudo mais, mas era uma coisa que eu já queria há muito tempo. Eu nunca fui daquelas pessoas que queria ficar para sempre na casa dos pais, que gostam muito da comida da mãe, não sei o quê, portanto não queria sair de lá, sabem? Como eu nunca tive assim esse sentimento, eu sempre quis muito ser ainda mais independente, ser ainda mais dona de mim, percebem? E claro que a maior razão de eu querer ter saído de casa dos meus pais também foi por causa do João, não é? Porque assim vim morar com ele, já não vim só morar sozinha, mas vim morar com ele, com o homem da minha vida e com aquela pessoa que eu amo realmente de paixão, e portanto,
uma razão que teve um bocadinho de peso no assunto. A Adriana Almeida diz assim: a minha dúvida é quando devemos sair, tipo, no teu caso foi por causa do João, mas já tinhas trabalho, tipo, o teu próprio rendimento. Então, como vocês sabem, eu já tinha trabalho, não é? Primeiro já tinha trabalhado na Zara, depois estava a trabalhar na internet, como vocês sabem, e é verdade que eu sou um bocadinho gastadora, mas eu, ao contrário do que os meus pais pensam, eu junto sempre dinheiro. É uma coisa que quando vocês têm algo em mente que querem fazer e que sabem que vai gastar um bocado de dinheiro, vocês devem começar a poupar para depois terem alguma coisa a que se possam agarrar quando querem fazer aquilo, certo? É claro que quando vocês dão entrada numa casa, quando vocês querem alugar uma casa, quando querem comprar, seja o que for, vocês devem ter alguma coisa já amealhada para conseguirem as despesas, porque é assim, não é só a renda da casa, é a renda da casa, é o gás, é a água, é a eletricidade, é a internet, é o telefone, sei lá, são imensas coisas que vocês precisam. Além disso, se não tiverem eletrodomésticos, camas e por aí fora, é imenso dinheiro que vocês gastam. E portanto, é claro que tanto eu quanto o João já tínhamos algum pé de meia, o que nos fez realmente ajudar e conseguir levar este nosso desejo para a frente. Em relação a quando é que devemos sair, é uma coisa que eu acho que é muito íntima e vai depender muito de pessoa para pessoa. No meu caso, eu já queria ter saído aos 18 anos, mas se calhar não teria sido a atitude certa. Porquê? Porque primeiro eu só comecei a trabalhar, devia ter uns 22, 23 anos, portanto eu com 18 anos não tinha dinheiro nenhum, não me ia aventurar numa casa, certo? Não fazia sentido nenhum. Depois, não tinha maturidade suficiente, não tinha responsabilidade suficiente, portanto eu acredito que as coisas não fossem correr assim muito bem, ok? Agora é assim, vai depender de vocês. Imaginem que vocês começam a trabalhar aos 16 e que não querem estudar mais. Acredito que tenham mais facilidades para ter uma casa mais cedo do que eu, que estive a estudar até aos 24 anos. E ainda vou ter de estudar mais, mas não interessa que as coisas vão se conciliando. Mas entendem o que é que eu estou a dizer? É claro que vai dependendo muito da estrutura familiar. Imaginem que é uma família que vocês estão lá mas que não se sentem bem. Eu acredito que aí haja ainda mais aquele sentimento de eu quero mesmo sair daqui, quando eu puder mesmo sair daqui eu vou sair logo e vou fazer tudo para que isso seja o mais cedo possível. Portanto, eu acho que isso vai das mais variantes situações que podem ocorrer na nossa vida. No meu caso, para mim, este foi o derradeiro momento, esta foi a minha hipótese mesmo e foi o que eu acho que foi como é que eu vos sei dizer, foi a decisão que eu acho que melhor tomei e portanto foi ótimo. Agora, acho que vai tudo depender de vocês, está bem? Não se esqueçam é que se querem realmente alugar alguma casa, se querem alugar sozinhas ou com outra pessoa, tenham ou sozinhas ou com outra pessoa, primeiro tudo tenham rendimentos, não é? Que é para todos os meses conseguirem receber alguma coisa e pagar também as mensalidades e por aí fora. Mas tenham já um pé de meia para conseguirem também fazer face às despesas que vos podem aparecer. Já não digo de eletrodomésticos e assim, mas alguma coisa que seja preciso arranjar em casa, ou imaginem que houve um mês que gastaram mais eletricidade e vocês têm para pagar aquilo. A comida, atenção, vocês também têm de comer, ok? E a comida também gasta dinheiro, também é cara. As perguntas sobre o antes de mudar de casa já acabaram, mas eu para fazer um preview, assim um spoiler do que vai ser o próximo vídeo de perguntas e respostas vossas sobre este tema, eu vou responder à pergunta da Márcia Braga, que ela diz assim: olá Moquinhas, qual foi a principal dificuldade que sentiste quando saíste de casa? Qual a tarefa em casa que menos gostas de fazer? Primeiro, a tarefa que eu menos gosto de fazer é cozinhar e engomar. Principalmente agora no verão, porque o escritório onde nós passamos a ferro fica super quente. A nossa casa é muito quente. Nós até agora não tínhamos nenhuma ventoinha, nada disso. Agora que nós fomos buscar a ventoinha lá ao meu quarto e fomos buscar também um ar-condicionado daqueles que anda pela casa toda, sabem? Não são aqueles que ficam na parede. É um ar-condicionado portátil e portanto a nossa casa é muito quente, porque ela apanha sol deste lado, apanha sol daquele lado, assim, todo o dia. Portanto fica bem quente. Tanto que eu estou a fazer isto sim em topzinho, por causa disso. E portanto essa é mesmo das tarefas que me custam mais a fazer. Se for no inverno, quando nós viemos para cá ainda era inverno, se for no inverno dá para fazer e gosto porque até me aquece, mas no verão não.
O que vale é que o João gosta de passar a ferro e como ele até tem mais força que eu, não é? Para passar a ferro, para passar bem a ferro é preciso ter força no braço, né? Para fazer força no ferro. Até é bom porque ele passa a ferro, então fazemos assim, às vezes passa ele a ferro, outras vezes passo eu. Mas a cozinhar é sempre o João, a não ser que ele não esteja cá e eu tenho de comer, né? Porque o João gosta realmente de cozinhar e portanto essa fica a tarefa dele. É assim, uma das dificuldades maiores é sem dúvida seres a responsável pela casa, né? No caso eu sou responsável, eu e o João, não só eu, mas é sempre difícil sabermos que a dia X vai cair a fatura da água, vai cair a fatura do gás, vai cair a fatura da Vodafone, nós cá temos Vodafone. Ter essas responsabilidades todas é sem dúvida a maior dificuldade ao sair de casa dos pais, é o que eu acho. Porque nós estamos habituados a não ter responsabilidade nenhuma e de repente, de um dia para o outro, vemos-nos com as responsabilidades todas em cima. E se nós nunca tínhamos pensado nisso, mesmo que os nossos pais andem sempre a dizer da água, disto e daquilo, como nunca foi responsabilidade nossa, nós não temos a noção do quanto custa. Essa sim é a minha principal dificuldade, nós termos aquelas despesas todas, termos as responsabilidades todas e termos de ser nós a viver com elas e a lidar com elas, no meu caso eu e o João, e ainda bem que eu tenho o João. Porque ter de lidar com isto tudo sozinha seria muito mais difícil, portanto com ele é uma grande ajuda mesmo, ainda para mais ele é todo de gestão e coisa, portanto ele está sempre em cima das coisas e eu sou super distraída, portanto ainda bem que ele é um bocadinho mais o inverso. Bem pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero sinceramente que tenha matado alguma da vossa curiosidade. Já sabem, quem me fez perguntas sobre o após estar já na casa nova com o namorado, já sabem que eu vou responder essas perguntas num próximo vídeo e vou responder também com o João, portanto ainda vai ser um vídeo mais divertido. Se vocês gostaram deste, não se esqueçam de deixar aqui um gostinho em baixo. Se vocês também estão muito ansiosas para aquele vídeo onde eu vou responder às outras perguntas, deixem ainda mais gostos cá em baixo, que é para eu saber. Não se esqueçam também de favoritar, de subscrever aqui o canal para estarem a par de mais novidades. Também passem pelas minhas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Lá podem procurar por Rubricas da Mocas, tudo junto. E não se esqueçam também de deixar o vosso comentário aqui em baixo, caso vocês tenham algumas perguntas para um próximo tema, para um próximo vídeo ou até, quem sabe, para o próximo vídeo de perguntas e respostas sobre a mudança de casa, ok? Então espero que vocês tenham gostado, quero desejar-vos uma ótima semana, já sabem que o próximo vídeo é com o Open Box das coisinhas da LR, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tchau!